Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Hoje nós chegamos ao final da nossa série sobre o livro de Êxodo e estudaremos para finalizar, para fechar esse estudo, o último capítulo do livro, que é o capítulo 40. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos examinar algumas dos textos, algumas das passagens que usaremos ao longo do estudo. Importante também nós orarmos ao Eterno, pedindo que Ele nos dirija neste estudo. E eu convido você para fazer isso comigo neste momento. Deus Eterno, nós te agradecemos porque podemos estudar a Tua Palavra. Nós te agradecemos pela vida de cada pessoa que nos acompanha nesse estudo. Te pedimos que Tu nos orientes, que Tu nos abra o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua Palavra aplicada à nossa vida. Não apenas entender, mas também aplicar de uma maneira efetiva. É isso que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu convido você para ler comigo a passagem bíblica básica que nós utilizaremos hoje, que se encontra em Êxodo 40, o verso 16 a 19 e o final, mais adiante, o verso 30 a 38. Então vamos lá? Abra sua Bíblia e vamos juntos ler este texto. Verso 16 do capítulo 40. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, do primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Segue uma sequência de versículos em que ele descreve os utensílios e os móveis e as partes internas que foram colocadas no tabernáculo. Mas nós vamos adiante até o verso 30 e seguiremos então. No verso 30 nós lemos: pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés, quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortineiro da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. No verso 34, nós vemos o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Esse é o texto base que nós utilizamos nesta oportunidade, e vale nós observarmos nessa parte introdutória que já se passara 9 meses desde que os israelitas haviam saído do Egito. Eles haviam gasto 3 meses na viagem até chegar àquela região do Monte Sinai, onde eles estavam, e lá eles ficaram acampados pelo período de 6 meses. Nesse tempo, eles haviam passado por experiências marcantes. Javé os havia guiado desde a saída do Egito, os havia guiado de forma visível pelo deserto, através de uma nuvem durante o dia e de um pilar de fogo, que também era a mesma nuvem, apenas iluminada como se estivesse dentro de um pilar de fogo, para que eles tivessem a direção a seguir. Javé também os havia feito atravessar pelo Mar Vermelho a pé enxuto e destruíra o exército egípcio que os perseguia. O povo, então, acampa ao pé do Monte Sinai, o Monte do Senhor, e eles ali ficam durante esse período e lá eles recebem a lei. Foi um dos temas que nós estudamos em estudos anteriores.
Pouco depois, porém, eles haviam cometido um grande erro ao cultuarem um bezerro de ouro, quando Moisés se ausentara por um período de 40 dias. Ocorre, então, o episódio do bezerro de ouro com consequências desastrosas. Javé declara que não mais permaneceria no meio do povo. Porém, Moisés suplica a Javé que perdoe o povo. Moisés intercede pelos israelitas e pede que Deus não se ausente do povo, como Deus havia colocado para Moisés. O Senhor responde a esse pedido de Moisés, a essa intercessão de Moisés, e responde de forma reconciliatória com a tenda da congregação, a tenda do encontro, que era uma tenda armada fora do acampamento, onde ele permitia que tanto Moisés quanto o povo pudessem experimentar a presença de Deus. O tabernáculo, que foi um projeto detalhado por Deus e executado pelos israelitas, viria a se tornar a tenda do encontro, a tenda da congregação dentro do acampamento, substituindo aquela que Moisés havia iniciado, que ficava fora do acampamento. O tabernáculo, construído por um período de cerca de 6 meses, substituiria então aquela tenda do encontro, aquela primeira tenda que Moisés fez. Esse tabernáculo, ele seria a morada de Deus, o lugar da morada, o lugar da habitação de Deus, e ele permitiria que aquele ponto de encontro, aquele ponto onde Deus permanecia, fosse um ponto de encontro entre Deus e os israelitas durante os 40 anos seguintes que durou a jornada dos israelitas pelo deserto. E mais ainda, depois que eles chegaram em Canaã, a Bíblia nos ensina que o tabernáculo continua a ser utilizado por 400 anos, até que o Templo de Salomão foi construído e substituiu definitivamente o tabernáculo. O que ocorre nesse relato do capítulo 14 é que depois de 6 meses de trabalho, de preparo dos utensílios, dos móveis e da construção do tabernáculo, todas essas partes estavam prontas, tudo pronto para ser montado e para ser inaugurado, o que efetivamente acontece. Essa parte da narrativa bíblica que forma o pano de fundo do nosso estudo é o que nós abordaremos hoje, que é o último capítulo do livro de Êxodo, como nós mencionamos. No próximo quadro, eu gostaria de compartilhar com você 3 motivos para nós identificarmos a importância desse último capítulo de Êxodo. O primeiro motivo é que esse capítulo ele contém o clímax da narrativa. Trata-se de uma narrativa que começou lá atrás, quando os israelitas saíram do Egito rumo à Terra Prometida. O caminho desastroso do pecado lá do bezerro de ouro, que ocorreu por um determinado momento, feito lá pelos israelitas, acaba sendo restaurado pela misericórdia de Deus. Essa misericórdia é demonstrada com a construção do tabernáculo. Esse tabernáculo, doravante, seria montado e desmontado toda vez que os israelitas se deslocassem, ele seria montado no acampamento, no meio do acampamento, de uma forma contínua. O tabernáculo, então, seria a habitação de Javé e um veículo de comunicação. Essa era a grande função do tabernáculo naquela época, um veículo de comunicação entre Deus e o povo. Montá-lo no meio do acampamento permitia que o povo percebesse que Javé habitava no meio deles. Então, essa localização do tabernáculo tinha essa importância. Esse capítulo que nós estamos estudando, esse último capítulo, que nós estamos tentando mostrar a importância dele, tem como segundo motivo que ele poderia ser considerado, ele pode ser considerado, melhor dizendo, uma introdução ao livro de Levítico, que é o livro que vem logo a seguir do Êxodo. As instruções, por exemplo, da consagração dos sacerdotes de Israel, que são descritas aqui em Êxodo, elas só vão ser colocadas em prática lá adiante no livro de Levítico. Enquanto isso, Moisés exerce em caráter provisório o papel de sacerdote de Javé frente ao povo. O terceiro motivo para nós considerarmos importante esse último capítulo de Êxodo é que a nuvem que desce sobre o tabernáculo, ela tem um paralelo
no Novo Testamento. Isso nós vamos ver ao longo do nosso estudo, mas podemos adiantar que isso não deve, ou melhor dizendo, isso deve tornar o texto importante, porque à medida que nós procuramos estudar a aplicação nos nossos dias, é importante nós entendermos o que é que aconteceu, como é que era que funcionava lá o tabernáculo no deserto. Para melhor, então, podermos compreender as provisões de Deus que ele fazia lá no Antigo Testamento, como é que ele continua fazendo aqui no Novo Testamento. Então, essa conexão, essa ponte, nós tentaremos fazer ao longo do nosso estudo. Então, nesse estudo, tentaremos descobrir a relevância desses eventos lá de trás, lá do livro de Êxodo, lá do deserto, a relevância desses eventos na nossa experiência contemporânea como cristãos do Novo Testamento. No próximo quadro, nós temos alguns comentários sobre a glória de Deus que desce sobre o tabernáculo, que foi um trecho do texto que nós lemos lá em Êxodo 40, do verso 34 ao 38. A descida da glória de Deus sobre o tabernáculo, ela segue a conclusão da montagem, da construção e da montagem do tabernáculo. Ao término da primeira montagem, há o erguimento da tenda, todo aquele aparato que havia sido construído, e então a glória de Deus desce sobre aquela grande tenda que eles haviam feito. Trata-se, portanto, do clímax de grande significado para os israelitas, por representar o fechamento de um ciclo, o ciclo que começa com a saída deles lá no Egito, e aqui se fecha um ciclo e depois a coisa continua. Mas temos um ciclo aqui que se fecha. E é também uma oportunidade, por isso que caracteriza o fechamento do ciclo, do restabelecimento prático de um canal de comunicação entre Deus e o povo. Essa manifestação de Deus, ela foi a maior que aconteceu quando comparada com qualquer outra manifestação que ele já havia feito até então. Ela foi tão forte, a manifestação foi tão forte, que o relato bíblico que nós lemos, ele informa que nem Moisés conseguiu entrar no tabernáculo naquele momento em que a glória de Deus estava se manifestando. Lá no verso 34 e 35, falam exatamente isso, que a glória de Deus encheu o lugar de tal forma que Moisés não conseguia nem sequer entrar na tenda. Vale nós observarmos que as outras manifestações de Deus aos israelitas, elas haviam sido de caráter temporário. Por exemplo, a sarça ardente, que Moisés encontrou no início de tudo, foi um evento, foi uma manifestação de Deus, mas ela teve uma certa duração relativamente curta e desapareceu. Os trovões e o tremor de terra que ocorreu também lá no Monte Sinai, quando o povo estava reunido para receber a lei, também foi algo temporário. A própria ação da nuvem ao longo do deslocamento dos israelitas era de dia uma nuvem, à noite um pilar de fogo. Essa movimentação ela foi, de certa forma, temporária, ela funcionou enquanto havia o deslocamento. Agora, no momento atual do relato, o que ocorre é que a manifestação passa a ser diferente. E por que ela seria diferente? Ela passa a ser diferente das manifestações anteriores porque Javé passa a habitar naquela tenda da congregação. E quem mora num lugar costuma estar naquele lugar todo dia, não é verdade? E é isso que ocorre. Então a manifestação de Deus seria permanente e não mais temporária como estava acontecendo. No próximo quadro, nós temos 2 pontos importantes para nós observarmos sobre a coluna de nuvem, essa nuvem que pairava sobre o tabernáculo de dia e de noite ela ficava iluminada. Aqui são 2 pontos que nós vamos observar. O primeiro é que existe tanto um padrão quanto uma novidade em relação a essa nuvem. Deus se manifestar em uma nuvem era algo já conhecido pelos israelitas. Desde a saída do Egito, isso já estava acontecendo. Então, é interessante que quando nós vemos o relato de Êxodo 40, no verso 34, esse capítulo que nós estamos estudando, a menção à nuvem é feita assim, ele é dito assim, a nuvem, ele está falando a nuvem, aquela nuvem, a nuvem, é a mesma nuvem que estava guiando, que estava na presença ou manifestando a presença de Deus aos israelitas desde a saída lá do Egito. Então é a mesma nuvem mencionada anteriormente. Lá em Êxodo 13,
nós também vamos encontrar essa primeira menção à nuvem que vai se repetir em vários lugares no livro de Êxodo, como eu estou aqui sinalizando. Então, Êxodo 14, 19, por exemplo, é aquele relato que a nuvem, é dito na palavra de Deus, que a nuvem passou da posição de antes do povo de Israel, como sendo aquela movimentação, aquela manifestação que liderava o povo, ela passou para detrás do povo de Israel, ficando entre o povo de Israel e os egípcios, os soldados que estavam perseguindo o povo. Também no relato de Êxodo 14, lá no verso 24, nós lemos que Deus trouxe confusão aos soldados egípcios, confusão essa que apareceu a partir da própria nuvem. Quando nós avançamos um pouco lá em Êxodo 16, no verso 7 e 10, nós vamos ver a coluna de nuvem associada à provisão de Deus através do maná e através da carne advinda dos codornizes, que houve um aparecimento ali relacionado com a presença da nuvem. Êxodo 19, indo mais para frente ainda, nos versos 9, 16 e 18, e também em Êxodo 24, nós vamos ver a coluna se manifestando lá no topo do Monte Sinai. Uma vez que a nuvem estava presente em todos esses eventos, desde a saída do Egito, podemos dizer que aqui não tem nenhuma novidade. A nuvem era conhecida e ela estava simplesmente se manifestando de uma maneira já conhecida. A novidade vai aparecer no momento e na forma como a nuvem se aparece. E isso vai ser indicado por 3 fatos, como você pode ver aí no nosso quadro. O primeiro fato que caracteriza a novidade da nuvem, não essencialmente a nuvem, mas a maneira como ela estava se posicionando, aparece aqui. A primeira delas é que a nuvem fica mais perto do que nunca. Essa é a primeira diferença, porque a nuvem antes ficava lá em cima do tabernáculo, ou lá em cima do Monte Sinai, agora ela vai ficar mais perto do que nunca, porque ela vai ficar no tabernáculo, vai ficar dentro do acampamento o tempo todo, enquanto o acampamento estivesse montado. Então, essa primeira característica da mudança é que a nuvem fica mais perto. A segunda característica é que a nuvem, que nós podemos dizer, a nuvem, a segunda novidade é que a nuvem faz um contraste com aquele episódio do bezerro de ouro. Então, no extremo tem o bezerro de ouro, que foi um grande tropeço que o povo fez, uma tentativa de fazer uma adoração, e do outro lado oposto nós temos a manifestação da nuvem, que é a manifestação do Deus verdadeiro. Aqui tem um contraste assim, muito forte. E o terceiro e último, a última novidade, ou o terceiro e último ponto que caracteriza essa novidade, é que a manifestação de Deus na nuvem seria, como nós de certa forma dissemos, seria permanente e não temporária. Então, finalmente, a glória de Deus havia se estabelecido no tabernáculo para permanecer lá. Mesmo que o tabernáculo fosse desmontado, ele seria montado posteriormente e a presença de Deus permaneceria. Bom, qual é o segundo ponto sobre a nuvem, então, que nós temos para dizer? O segundo ponto importante, que caracteriza essas observações sobre a nuvem, é que a nuvem tinha uma função muito prática. Além de manifestar a presença de Javé, a coluna de nuvem tinha como função guiar os israelitas no caminho. Isso nós, de alguma forma, já aprendemos nos estudos anteriores. Êxodo 40, 34, que nós lemos, 34 e 35, ele descreve o fenômeno da descida da nuvem. E no verso 36 e 38, ele mostra a função da nuvem. Então, mesmo estando ali relatando o episódio do tabernáculo, esses versículos 36 e 38, eles repetem, dizendo, a nuvem seguirá durante a jornada. Então, ele está mostrando a função da nuvem, que já havia acontecido e haveria de acontecer também nos anos subsequentes. Por essa nuvem, Deus então liderou e passaria e continuaria a liderando os israelitas, informando a eles quando que eles iriam acampar. Se a nuvem permanecesse em cima do tabernáculo, significaria que o acampamento seria mantido. Quando a nuvem se levantava, era o sinal de que era a hora de levantar o acampamento, né? A nuvem também daria informações sobre a rota que eles deveriam seguir, sobre os lugares que eles deveriam parar. E então essa função norteadora da nuvem também seria
uma garantia de que Deus estava com eles, uma garantia de que eles, os israelitas, chegariam à terra prometida. Ora, se Deus havia prometido a terra e Deus estava guiando os israelitas para que lá chegassem, eles certamente chegariam, e a presença da nuvem era uma garantia da presença de Deus junto a eles. E aqui vale uma observação, que é a seguinte: quando nós temos uma jornada a ser trilhada e nós percebemos que Deus está sinalizando, que está conosco naquela trilha, está nos sinalizando alguma coisa e dando-nos a direção, essa é uma das sensações mais fortes e abençoadoras que pode ocorrer na vida de um crente, na vida de uma pessoa, né, dentro da sua vida espiritual. É possível que você já tenha tido uma experiência parecida com essa, de você sentir que a mão de Deus está com você, sentir que alguma coisa à sua frente está ali guiando em direção a um propósito que Deus tem para você. No próximo quadro, nós seguimos mais um pouco, mostrando que a presença de Deus costuma requerer duas coisas, porque nós estamos falando aqui dessa sensação agradável, abençoadora, que é sentir Deus nos direcionando, nos guiando em determinadas circunstâncias. Isso significa, isso é sinal de que Deus está presente conosco naquele momento. Então, essa presença de Deus, a manutenção dessa presença de Deus, a multiplicação dessa presença de Deus na vida do crente, ela requer duas coisas que nós vamos mostrar aqui para você. A primeira coisa é a obediência. Isso é um requisito para que a permanência de Deus na nossa vida se prolongue. Deus se manifestou, observe só o que aconteceu. Deus se manifestou ao povo de Israel, lá aos israelitas, após eles terem atendido às suas instruções. Após os israelitas terem feito aquilo que Deus já havia instruído a eles quanto à construção do tabernáculo, ensejou que, ao término daquela sequência de tarefas que eles obedeceram, que eles atenderam à orientação de Deus, Deus se manifestou a eles. Então, o princípio relevante aqui, quanto à presença de Deus, é que a presença de Deus tem uma conexão com a obediência à vontade de Deus. À medida que o crente obedece a Deus, obedece, segue as suas instruções, mais ele verá Deus se movendo à sua frente, mais ele poderá entender a vontade de Deus para a vida dele. E mais ainda, ele poderá receber bênçãos que Deus tem preparado para ele. Então, isso é um primeiro princípio valiosíssimo para nós termos conosco. O segundo princípio, o segundo ponto aqui, é a questão da resposta. Isso tudo nos assegura ou nos facilita termos a presença de Deus conosco. Então, a manifestação de Deus no tabernáculo foi uma resposta aos israelitas. E essa resposta passou, então, a ser, como nós mencionamos, uma garantia da sua presença. Você quer ter a garantia da presença de Deus em sua vida? Isso tem a ver com resposta. Tanto resposta de Deus para você, como resposta de você para Deus. Hoje, Deus se utiliza do Espírito Santo para se manifestar. Então, da mesma forma que Deus providenciou uma nuvem através da qual ele pudesse manifestar a sua glória de forma visível, assim o Espírito Santo de Deus é a forma que ele utiliza para habitar e se manifestar no coração de cada crente. O Espírito Santo, ele não é exatamente visível como era a nuvem sobre o tabernáculo, mas ele é visível à medida que o crente seja responsivo e manifeste a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida através da sua conduta. Gálatas 5, 22 a 23 fala do dom dos frutos do Espírito. E eu convido você para ler comigo esse texto de Gálatas, porque isso é uma forma de você ter a manifestação, de alguém perceber que o Espírito do Senhor está atuando na sua vida, quando você pode demonstrar os frutos do Espírito, como nós lemos aqui em Gálatas 5, 22 e 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas
não a lei. Então, nós temos aqui uma forma de medir a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa. Mais do que alguma manifestação, ou de falar línguas estrangeiras, ou de fazer alguma coisa mais espetacular, a conduta da pessoa, a conduta do crente, ela pode manifestar a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Algumas pessoas preferem manifestações espetaculares. Faz parte da natureza humana a gente gostar de uma coisa assim muito bacana, né? Que tenha luzes, fumaça e tenha coisas desse tipo. Há quem gosta, então, dessas manifestações e talvez até gostaria que essas manifestações de Deus fossem mais visíveis e espetaculares, como ocorreu lá no tempo de Êxodo. Mas o texto sagrado nos ensina que esses sinais e prodígios realizados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nem sempre foram elementos cabais de convencimento, de conversão da pessoa. Então a gente tem até a expectativa, se a pessoa visse um milagre, ela ia se converter. Nem sempre acontece isso. Nem sempre acontece. Em muitos poucos casos isso realmente acontece. Dificilmente milagres mudam corações endurecidos, porque isso precisa fazer. A pessoa, para entregar a sua vida a Jesus, ela tem que mudar o seu coração, e não é um milagre exatamente, pode ajudar. Há casos que acontecem, mas não é nesse número que muitas vezes nós pensamos. Então, dificilmente milagres mudam corações endurecidos. O novo concerto de Deus, a nova proposta de Deus no Novo Testamento com os homens foi que ele transformaria corações de pedra em corações de carne. E nós temos uma passagem muito interessante em Ezequiel 36, 26, que fala sobre isso. Então, Ezequiel 36, no verso 26, eu leio: eu lhe darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, coração de vida. Então, nós vemos aqui que receber um coração novo tem a ver com transformação pessoal por conta da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Somente através de um coração sensível e obediente à vontade de Deus é que o crente poderá ter o Espírito de Deus habitando ativamente em sua vida. Então, essa é a chave. Ele pode se converter, o Espírito Santo de Deus entra em sua vida, mas o Espírito vai ficar ativo apenas se houver toda essa transformação e essa abertura de espaço para que o Espírito Santo possa guiar a vida da pessoa, possa efetivamente atuar dentro daquela vida. Com isso, a pessoa será capaz de perceber o que está acontecendo, que o Senhor está à sua frente, está à frente da pessoa, se deslocando, e a pessoa terá a possibilidade de ouvir, de sentir as respostas às suas questões, respostas às suas orações. No próximo quadro, nós apresentamos aqui uma maneira prática de nós vermos um pouco mais essa questão da presença de Deus. E eu usei a nuvem como uma metáfora, colocando aqui 5 formas práticas de vermos a coluna de nuvem que Deus coloca sobre nós. Todos nós precisamos de orientação de Deus em nossa vida, em nossa jornada, especialmente quando nós não sabemos com clareza o que nós devemos fazer, não é verdade? Como você discerne a vontade de Deus? Como você descobre o que Deus quer para a sua vida? Como você faz para interpretar o movimento da nuvem que está sendo colocada sobre você? A resposta a essa pergunta, ela é muito pessoal, ela é muito individual, mas através de princípios nós podemos ter uma ajuda para poder colocar isso em prática em nossa vida. E esse é o nosso propósito de trazer essas 5 formas, que na realidade são 5 princípios. Se nós pudermos colocá-los em prática, eles vão nos ajudar tremendamente a termos a presença de Deus em nossa vida de uma maneira acentuada. Em geral, é quase impossível discernir a vontade de Deus, a não ser que você estabeleça momentos sistemáticos de comunhão com Ele. Para isso é que nós vamos ver como podemos ter, a partir desses momentos sistemáticos, 5 formas de nós conseguirmos estabelecer essa comunhão com Deus. Primeira forma, então, que nós temos aqui no nosso quadro: estabeleça um horário marcado para se comunicar com Deus. Se você deixar
para procurar Deus apenas quando você achar que precisa dele, quando você estiver em crise, quando estiver apertado, quando não está, olha, fiz tudo, agora entreguei a Deus, aí vou procurar a presença de Deus, não vai funcionar direito. É importante que você estabeleça um horário para desenvolver comunhão com Deus. E como horário, e por que um horário? Se você não estabelecer esse agendamento com Deus, um horário para você sistematicamente se relacionar com Ele, talvez Deus não seja assim tão importante para você, porque se você só procura Ele de vez em quando, talvez Ele não seja importante. E aí vem uma pergunta, você não marca horário para fazer consulta médica? Você não marca um horário para ir no seu dentista? Você não tem horário marcado para ir na sua academia? Você não marca horário para ir no cabeleireiro? Por que você não pode ter um horário marcado para conversar com Deus, Criador do universo, poderoso, que pode, através da sua presença, transformar a sua vida e fazê-lo cada vez mais vitorioso ou vitoriosa, não é? Se você não for disciplinado em estabelecer um horário para você desenvolver esse relacionamento com Deus, sabe o que vai acontecer? Satanás vai entrar em ação. Ele vai fazer tudo, vai arranjar um monte de expediente para você ficar ocupado e afastá-lo desse compromisso. É por isso que é importante, talvez, você transformar isso num hábito, o hábito de você ter um momento para se encontrar com Deus. Segunda forma prática de nós termos essa presença de Deus em nossa vida. Segunda forma prática da gente entender a nuvem que está, às vezes, colocada diante de nós, acima de nós. Encontros com o Senhor requerem um local dedicado. Se você for orar deitado, e muita gente ora deitado, o que vai acontecer? Não vai dar certo também. Não vai dar certo porque você acaba dormindo, não é verdade? Então, se você precisa desenvolver uma oração, um período de oração com Deus que demore 10 minutos, 15, 20, até meia hora talvez, se você estiver deitado, não vai funcionar. Melhor você se manter sentado ou, melhor ainda, se manter de joelhos. Há uma diferença entre você orar efetivamente de joelhos, porque demonstra que realmente você está entregue, todo o seu ser está entregue, sendo entregue a Deus, você está derramando seu espírito diante dele. A sua comunicação com Deus vai ficar muito mais efetiva. Seu encontro com Deus, ele tem que ser num lugar que você considere o seu canto de oração. Isso é muito importante. O canto de oração pode ser o seu canto de oração, em qualquer lugar que você puder escolher. Muitos dos heróis bíblicos tinham seu canto de oração. Jesus tinha o seu canto de oração, Moisés tinha o seu canto de oração, Davi tinha também o seu canto de oração. Então você tem que ter o seu canto de oração, seu quarto, algum lugar que você escolhe para ficar quieto e poder desenvolver a sua oração. Terceiro ponto, terceiro princípio, terceira forma prática de nós vermos e entendermos a nuvem que Deus coloca diante de nós, a oportunidade de termos a presença de Deus conosco. Momentos de comunhão com Deus requerem ler a Bíblia. Por que isso? Não basta apenas você falar com Deus, não basta apenas você ter o seu momento de oração e levar a lista do supermercado para mostrar para Deus. É só, eu quero isso, eu preciso disso, me abençoa nisso, faz isso, faz aquilo outro. Se você só está falando, que horas que você vai ouvir? Tem que ser uma comunicação bidirecional, você precisa ouvir a voz de Deus também. E para isso é necessário você ler a Bíblia, porque a Bíblia ela é importante na comunicação, é uma das formas importantíssimas de comunicação da vontade de Deus, de orientação de Deus para a nossa vida. Ler a Bíblia, a palavra de Deus, é talvez uma maneira assim cabal, importante para você discernir a vontade de Deus para você. E é importante também, não apenas vai abrir a sua mente para você entender o que Deus quer para você, mas a Bíblia vai mostrar para você coisas das quais você deve se afastar. E por que você deve se afastar? Porque não serão coisas de Deus. A Bíblia vai lhe mostrar coisas que estão ao seu derredor, que não são coisas de Deus, e por isso você deve se afastar dessas coisas. Então esse é o valor que a palavra de Deus tem nesse processo de comunhão, nesse processo de procurar entender, interpretar a nuvem, e eu estou usando de novo a nuvem como uma metáfora aqui para nós. Quarto princípio, oração é coisa para fazer todo dia. Sua habilidade em entender a vontade de Deus será diretamente proporcional à sua vida de oração, ao tempo que você gasta, que você despende, que você utiliza na oração.
Se você procura Deus apenas nas emergências, como nós mencionamos, ou apenas aos domingos, suas chances de ouvir as respostas de Deus serão muito menores do que se você procura Deus todo dia. Tenho certeza disso, porque é assim que funciona. Quanto mais você orar, quanto mais você orar, mais os seus olhos, a sua mente, o seu pensamento, todo o seu ser ficarão sensíveis aos sinais e às respostas de Deus. O quinto e último princípio, então, é comunhão com Deus requer coração aberto e obediente. De certa forma, nós sinalizamos para isso. Às vezes, nós cometemos o erro de colocar opções para Deus na esperança de que Ele escolha uma daquelas opções e diga, olha, essa é a minha vontade para você. É fato que vale, às vezes, a gente estudar alternativas e colocar as alternativas nas mãos de Deus, para que Ele nos ajude a escolher. Mas não vale fazer uma prova de múltipla escolha, como faz na prova, dizer, olha, Deus, tem a opção A, a opção B e a opção C. Escolhe uma dessas para mim. Aí você está impondo a sua vontade para Deus, achando que Ele vai ouvir você. Certamente, dificilmente, Ele vai responder se você ficar colocando esse tipo de imposição para Ele. Ao contrário, nós temos que nos aproximar de Deus com o coração aberto, despojados de qualquer viés, para que Ele decida o que Ele quiser. E nós deveremos estar prontos para entender e absorver e aceitar a vontade dEle à medida que Ele colocar para nós. Não é assim que nós oramos lá no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade? É agora, é a hora de botar esse versículo em prática, dizendo, seja feita a tua vontade, Senhor. Muito bem, no último quadro e na conclusão que nós entramos agora, nós podemos dizer que hoje, ao invés da nuvem, nós temos a presença do Espírito Santo. Que bom, né? Porque a presença do Espírito Santo, nós aprendemos que ela é um ministério muito diferente do que ocorreu com a nuvem e muito superior à nuvem também. Trata-se de uma presença muito mais completa, a presença do Espírito Santo, muito mais completa do que aquela que foi lá no Êxodo. Ela é mais completa por um motivo muito importante. Ela é mais completa porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma nuvem, ele é uma pessoa. É uma pessoa que fala com você, que também é uma pessoa. Então, ele, além de ser uma pessoa, o Espírito Santo de Deus é um acesso vivo e contínuo, disponível para quem aceita Jesus como Salvador e Senhor. E há um paralelo entre o Espírito habitando no crente com a nuvem sobre o tabernáculo. Há uma ligação entre essas duas coisas. Ambos foram inicialmente eventos espetaculares acompanhados de glória visível. Quando o Espírito Santo pela primeira vez se manifestou lá no Novo Testamento, foi um movimento, foi uma manifestação visível e também, de certa forma, espetacular. Hoje, o Espírito Santo se manifesta, como nós mencionamos, através da vida dos crentes que mantêm comunhão com Ele. O Espírito de Deus permanece dentro do crente como a nuvem costumava permanecer sobre o tabernáculo. Aqui é que nós encontramos o paralelo. O Espírito também, um outro paralelo, ele nos dá orientação, da mesma forma que a nuvem dava orientação aos filhos de Israel. Fechando essa série sobre o livro de Êxodo, a minha oração é que as experiências de livramento e vitórias que estudamos nessa série sejam replicadas em sua jornada. Que a metáfora da nuvem que nós apresentamos aqui, ela representa o Espírito Santo de Deus, possa permanecer em você todos os dias da sua vida. E eu fecho essa nossa série lendo o último versículo do último capítulo do livro de Êxodo, que é o capítulo 40, o verso 38, que diz o seguinte: De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Que a nuvem possa estar em todas as suas jornadas, que a presença de Deus em sua vida seja uma realidade. No próximo quadro, você pode ver nosso plano de estudos para o próximo trimestre. Nós vamos estudar o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos.
E para fechar o nosso estudo, eu trouxe para você, logo depois desse quadro que você verá com os estudos do próximo trimestre, você verá uma imagem que eu trouxe, que eu achei muito bonita e eu trouxe para compartilhar com você. Eu espero que você goste dessa imagem. Ela mostra a nuvem pairando sobre o tabernáculo. Eu achei uma imagem muito bonita, muito bem feita e, de novo, espero que você goste dela. Ficamos aqui com este estudo, espero que você tenha gostado da nossa série. Se gostou, você compartilhe com os seus amigos, convide os amigos para a próxima série que vamos começar na próxima semana. Tenha uma boa semana e deixo com você um grande abraço.